Ora, viva, muitíssimo boa noite. Está no ar o Jornal da MBC, hoje, dia 22 de dezembro de 2024. Para já vamos acompanhar as notícias que marcam a atualidade nacional. E começamos com a notícia que dá conta que o presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou na última quinta-feira o indulto de vários presos, incluindo os envolvidos no escândalo das dívidas ocultas. Entre os beneficiados estão Antônio Carlos do Rosário, Gregório Leão, Ângela Leão, Armando Dambi Guebuza, Teófilo Nhangumel, Bruno Langa, Cipriano Mutota e Fabião Mabunda. Todos condenados por suas responsabilidades no desvio de mais de 2 mil milhões de dólares do Estado. De acordo com o semanário A Carta da Semana, esses indivíduos condenados a penas de prisão maior no contexto do caso das dívidas ocultas que causaram prejuízo ao Estado superior a 2 bilhões de dólares fazem parte de uma lista de 1.119 cidadãos indultados pelo Presidente da República, como parte das celebrações do Dia da Família e do Natal em todos os estabelecimentos penitenciários do país. No anúncio do indulto, Filipe Nyusi esclareceu que, dos 1.119 indultados, 919 receberam perdão presidencial por cumprirem metade de suas penas. Outros foram beneficiados por terem sido condenados a penas de até 1 ano e um recluso libertado devido a uma doença grave. De acordo com a Carta da Semana, os condenados envolvidos nas chamadas dívidas ocultas estão na lista de pessoas cuja soltura está sendo analisada pela Ministra da Justiça e Assuntos Constitucionais. Vale ressaltar que os 11 réus do caso das dívidas ocultas foram condenados a penas variando de 10 a 12 anos de prisão maior. A possível libertação desses condenados tem gerado várias questões políticas e jurídicas, especialmente considerando que alguns ainda não tinham suas penas transitadas em julgado devido a recursos interpostos aos tribunais superiores. Além disso, a decisão de soltura está sendo questionada num contexto político delicado, já que o presidente Filipe Nyusi está em seu último mandato. Isso levanta especulações sobre uma possível tentativa de reconciliação com Armando Guebuza, visto que ele sempre alegou que o caso das dívidas ocultas era uma perseguição política contra sua família e colaboradores diretos. Com a possível libertação dos condenados, o caso das dívidas ocultas que causou danos significativos à imagem das instituições de justiça e à economia do país pode ser considerado oficialmente encerrado, mas não sem deixar um legado controverso no cenário político nacional e internacional. A espera pela validação e proclamação dos resultados eleitorais chega ao fim nesta segunda-feira, com o Conselho Constitucional pronto para ditar o destino do próximo ciclo governativo, mais de 33 dias após a realização das eleições gerais. Durante esse período, diversos questionamentos surgiram sobre a demora para conhecer o próximo presidente da República, os deputados, membros das assembleias provinciais e governadores de província. No entanto, a presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro, tem se esforçado para esclarecer ao público que a lei eleitoral não estabelece um prazo fixo para a conclusão do processo de validação e proclamação dos resultados. Contudo, a Constituição da República prevê que a primeira sessão da Assembleia da República deve ocorrer até 20 dias após a proclamação dos resultados eleitorais. Ou seja, o Conselho Constitucional tem feito um compasso de espera, visto que a atual legislatura tomou posse em 12 de janeiro de 2020. De acordo com a lei eleitoral, os deputados da Assembleia da República são investidos em suas funções até 15 dias após a publicação dos resultados finais do apuramento no Boletim da República.
Esta publicação ocorre 2 dias após a validação dos resultados pelo Conselho Constitucional e sua proclamação pela presidente do órgão. A Comissão Nacional de Eleições, por sua vez, será responsável por determinar a data exata para a investidura. Quanto ao presidente eleito, conforme a lei eleitoral, tomará posse até 8 dias após a investidura da Assembleia da República. Moçambique, nos seus 30 anos de democracia multipartidária, não tem histórico de anulação de eleições gerais, o que torna provável que o Conselho Constitucional valide os resultados de apuramento geral apresentados pela Comissão Nacional de Eleições, favorecendo Daniel Chapo e a Frelimo. A notícia que acabamos de acompanhar dava conta que o Conselho Constitucional deverá, em princípio, validar e proclamar os resultados das eleições gerais amanhã, segunda-feira. Sem histórico de anulação das presidenciais, Daniel Chapo deve ser proclamado vencedor pela presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro. De acordo com a fonte do Conselho Constitucional, o ato de validação e proclamação dos resultados terá lugar esta segunda-feira no Centro de Conferências Joaquim Chissano, em horário ainda por apurar. Seguimos com outras notas informativas. O candidato presidencial Venâncio Mondlane afirma que existem membros do seu partido e da oposição dispostos a aceitar aliciamento para legitimar Daniel Chapo e a Frelimo como vencedores das eleições de 9 de outubro. Faltando poucas horas para o Conselho Constitucional anunciar e validar os resultados das eleições de 9 de outubro, o candidato presidencial pelo partido Podemos, Venâncio Mondlane, declarou em sua habitual transmissão ao vivo nas redes sociais que alguns membros de seu partido e da oposição estão sendo aliciados para legitimar Daniel Chapo, candidato da Frelimo, como vencedor das eleições gerais. Sei o que está a acontecer agora em Moçambique. Muitas pessoas estão a ser contactadas de forma individual para negociar com essas pessoas, entrar em negociatas. Uma coisa são negociações, uma coisa é um diálogo, outra coisa são negociatas. Então, não é nem diálogo, nem negociações. Estão à procura de negociatas. Pegar alguns membros do Podemos, alguns membros da Renamo, para aí fora, dar alguns privilégios, você é oferecido um lugar aqui, uma posição ali, afasta-se daqueles. Não estou preocupado com isso. Mondlane reafirmou que continuará focado em sua causa, apesar da traição de alguns dos que inicialmente apoiaram sua candidatura presidencial. Se há pessoas do partido que suportou a minha candidatura que queiram aceitar esse tipo de negociatas, se há pessoas dos outros partidos que também vão aceitar esse tipo de negociatas para tentar legitimar um governo ilegítimo, para tentar legalizar um governo ilegal, para tentar colocar como vencedor alguém que perdeu e usarem pessoas que pelas suas ambições pessoais que vão aceitar um cargozinho ou cargo de governador, cargo de administrador, não sei o quê, aceitem, esse é o vosso problema. Mas a verdade é uma, nas coisas do povo não se brinca. Se você traiu a vontade do povo para ir fazer negociatas e quer continuar aí a pensar que vai ter vida tranquila, você traiu o povo, você traiu a Deus. Vale lembrar que na próxima segunda-feira o Conselho Constitucional poderá anunciar o veredito final sobre as eleições gerais. Em antevisão à validação e proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional, os investigadores Lázaro Mabunda e João Feijó dizem que não haverá surpresas no que diz respeito à proclamação de Daniel Chapo. Os investigadores destacam a possibilidade de mudanças na distribuição dos assentos da Assembleia da República com base nos dados já divulgados pela Comissão Nacional de Eleições. Os investigadores João Feijó e Lázaro Mabunda são unânimes ao considerar que o Conselho Constitucional vai cumprir um mero formalismo legal e constitucional, não havendo espaço para outra decisão
que não passa por proclamar a Frelimo e Daniel Chapo como vencedores das eleições gerais. Eu não espero outra coisa senão uma legitimação da vitória do partido Frelimo e do seu candidato Daniel Chapo. Eventualmente serão corrigidos os números, mas não serão correções substanciais, presumo eu, e vão dar, presumo eu, a vitória ao partido Frelimo. É isto que grande parte da sociedade está à espera. Já não há muita expectativa. O que as pessoas esperam que o Conselho Constitucional tire os mesmos resultados, bem, não os mesmos resultados, mas declara vencedor o partido Frelimo e o seu candidato. O que provavelmente pode vir a mudar será a composição no Parlamento. O Conselho Constitucional pode fazer alguns arranjos, como fez nas eleições autárquicas passadas, em reduzir o número de assentos do partido Frelimo no Parlamento para atribuir à oposição. João Feijó vai além e afirma que o Conselho Constitucional irá consolidar sua politização, explicando os motivos por trás dessa avaliação. Neste paradigma que se deve analisar o Conselho Constitucional, que é um órgão mais politizado, até porque todas as organizações de gestão eleitoral são órgãos bastante permeáveis à interferência política. Hoje há notícias a circular segundo as quais elementos da polícia estiveram a deter manifestantes e transportavam-se em carros do STAI. Portanto, se isto é verdade, isto demonstra como é que o STAI depois é permeável a este tipo de interferências. Com a validação e proclamação dos resultados eleitorais, os dois investigadores dizem que dias mais difíceis podem estar à vista, com o agravamento da crise pós-eleitoral, com graves implicações na situação social e econômica dos cidadãos. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que há menos de 24 horas para o anúncio da validação e proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional, os bispos da Igreja Católica publicaram uma mensagem alusiva ao Natal, onde apelam ao órgão para validar resultados com base na verdade eleitoral confirmada por provas verificáveis e credíveis. Numa mensagem ao povo de Deus publicada no âmbito do Natal, a Igreja Católica, através da Conferência Episcopal, publicou uma mensagem na qual manifesta o desejo de ver o Conselho Constitucional a validar resultados com base na verdade eleitoral confirmada por provas verificáveis e credíveis. Para os bispos católicos, independentemente dos resultados, a única via a seguir é a do amor à pátria amada, baseada no compromisso pela justiça, na construção e consolidação da paz, harmonia e unidade nacional. Para a Igreja Católica, a paz e o bem-estar de Moçambique valem mais do que qualquer interesse pessoal, de partido ou de grupo, que sejam eles nacionais ou estrangeiros. Por outro lado, os bispos da Igreja Católica apelam para que não haja cedência ao caminho da imposição e da repressão ou da violência e da destruição, pois a imposição e repressão levariam a uma convivência forçada e derrotada, à violência e à destruição a um país polarizado e empobrecido. A classe política, os bispos apelam para que renunciem à acumulação desenfreada e cobiça dos bens a favor do desenvolvimento do país, deixar o exercício autocrático do poder para dar espaço a uma governação mais inclusiva que valoriza competências e diversidade de opiniões. Com esta notícia é momento de irmos para uma curtíssima pausa e voltamos já a seguir com outras notas nacionais. Até já, não saia deste lado. Possíveis consequências da ação submetida pelas organizações da sociedade civil
contra as empresas de telecomunicação. Foi uma grande perda para o povo moçambicano e principalmente para as empresas que lidam com as comunicações. Isto é um Estado de direito democrático, não pode funcionar pura e simplesmente porque alguém decide que as coisas não devem funcionar. Este será o debate desta segunda-feira no programa Estado de Direito. Não perca! Campanha promo de publicidades da MBC-TV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBC-TV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBC-TV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Seja bem-vindo à segunda e última parte do Jornal da MBC. O secretário-geral do Partido Frelimo, Daniel Chapo, afirmou que o seu partido está a trabalhar para oferecer assistência máxima às vítimas do ciclone Chido. Chapo visitou as zonas afetadas pelo ciclone na província de Cabo Delgado. Daniel Chapo escalou sucessivamente os distritos de Pemba e Mekuf, uma das áreas mais afetadas pelo ciclone Chido, que causou a destruição de infraestruturas essenciais como o abastecimento de água, eletricidade e alimentos. Em resposta a esta crise, Chapo, que trabalhou diretamente na província, afirmou que a Frelimo está sensibilizada com a situação das vítimas. Por isso, foi lançada uma campanha nacional para mobilizar apoio multiforme em prol das pessoas afetadas. Todas as províncias, todos os distritos estão neste momento a fazer este movimento, através da nossa exortação, para o pouco que tivermos, seja produto alimentar, seja uma roupa, uma capulana, uma camisa, um calção, uma calça, um vestido, um sapato, que nós temos em casa que não estamos a usar, os nossos irmãos, mesmo que estejamos a usar, os nossos irmãos precisam neste momento. Chapo também destacou que parte do apoio já está a chegar às vítimas, incluindo materiais de construção como cimento, chapas, barrotes, pregos, arame e produtos alimentares com o objetivo de auxiliar a população local. E deixarmos o nosso primeiro apoio, não é? Em materiais de construção, cimento, chapas de construção, barrotes, pregos, arames, mas também trouxemos alimentação como arroz, feijão, farinha, para podermos socorrer as nossas populações, que é o nosso principal objetivo nesta visita. Durante a sua visita a Cabo Delgado, o Chapo estava acompanhado pelos secretários do Comitê Central e Finanças, Sônia Macovel, e de Comunicação e Imagem, Ludmila Magun, além de outros quadros do partido. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que as micro, pequenas e médias empresas clamam por uma taxa de juros abaixo de 10% para enfrentar a tensão pós-eleitoral no país. O empresário e presidente honorário da Associação de Pequenas e Médias Empresas, Inocêncio Paulino, pede também que os manifestantes façam suas reivindicações sem prejudicar os negócios privados. Não são apenas os empresários de grande aporte que ressentem os efeitos das manifestações. Micro, pequenas e médias empresas também já apontam prejuízos em seus negócios. Por isso, o presidente honorário da Associação de Pequenas e Médias Empresas,
e membro do Comitê de Supervisão do Fundo Soberano pelo Setor Empresarial, Inocêncio Paulino, condena o que chama de sabotagem por parte dos manifestantes, que se consubstancia na pilhagem de empreendimentos privados que servem de fonte de rendimento para muitas famílias. É inadmissível que sejam os jovens que invadem as propriedades privadas, destroem as infraestruturas sociais e econômicas, que também sabotam as empresas que proporcionam empregos e que devem responder aos grandes desafios da geração e distribuição de riqueza para todos os moçambicanos, particularmente para este grupo social. Como forma de ajudar as micro, pequenas e médias empresas a sobreviverem neste período de tensão, Inocêncio Paulino recomenda ao governo a adoção de medidas de mitigação, incluindo a redução da taxa de juros para abaixo de 10%. E, excepcionalmente, ao setor público, bem como que assegura financiamentos menos burocráticos, com taxas de juros abaixo de 10%. Combate cerrado à corrupção, clientelismo, nepotismo, tráfico de influências e a perseguição de empresários. Assegurar que pelo menos 70% dos fornecedores de bens e serviços das grandes empresas e multinacionais sejam locais e de moçambicanos. Criar uma plataforma para combater a concorrência desleal e denunciar todos os agentes de procurement das UGEIAs, dos departamentos de compras que possuem empresas. Sem quantificar os danos, Inocêncio Paulino alertou que os prejuízos no setor poderão comprometer o desempenho das empresas nos próximos meses, já que essas empresas são fundamentais para a estabilidade do setor empresarial como um todo. Passamos para a página internacional. Em 2024, a guerra da Rússia na Ucrânia quase estancou, com as tropas de Moscou a avançarem, enquanto os contra-ataques da Ucrânia provocavam estragos. Ambos os lados, bem equiparados com tecnologia militar avançada, esforçaram-se por avançar e desviaram a atenção para possíveis conversações de paz. O ano começou com otimismo depois das forças ucranianas terem capturado territórios em Kherson e Kharkiv. Este otimismo transformou-se em frustração na Ucrânia. As esperanças repousavam na entrega atempada da ajuda militar ocidental que tardava a chegar. Um pacote de ajuda militar de 60 mil milhões de dólares proposto pela administração Biden foi adiado no Congresso e só foi aprovado em abril de 2024. Apesar do número recorde de baixas, a Rússia avançou e capturou cerca de 2.700 km² de território no leste da Ucrânia. Ao mesmo tempo, os ucranianos invadiram pela primeira vez a região russa de Kursk e capturaram mais de 1.200 km² em território russo e 93 aldeias. A Ucrânia simplesmente não foi capaz de sustentar este tipo de impulso ou ímpeto ofensivo surpreendente que teve em 2023. O Ocidente deveria ter feito muito mais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convocou uma Cimeira da Paz na Suíça com representantes de 101 países e diversas organizações internacionais. A Ucrânia sempre acreditou no poder da diplomacia. A guerra não é uma escolha nossa, é uma escolha de Putin. Faremos tudo o que podemos para começar a avançar em direção à paz real. O governo russo não esteve presente, o impasse continuou. Os ucranianos veem agora a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais como um grande ponto de viragem. Alguns temem que a promessa da campanha de Trump de acabar rapidamente com a guerra e os seus mais recentes apelos a um cessar-fogo imediato signifiquem que a Ucrânia será pressionada a fazer demasiadas concessões. Isto vai saturar as relações Estados Unidos da América-Ucrânia com uma maior abordagem transacional. E parece que a política externa dos Estados Unidos será mais um jogo no sentido que pode ser benéfico para as relações Estados Unidos da América-Ucrânia. Sem garantias de segurança por parte do Ocidente, existe a preocupação na Ucrânia de que será difícil alcançar uma paz duradoura. The ideal solution is what I described, a full restoration of Ukraine's sovereignty.
A solução ideal é a restauração total da soberania da Ucrânia. Mas neste momento, especialmente nos próximos meses de inverno, isso dificilmente será possível, mesmo no sentido puramente físico. O ideal seria proteger o máximo do território possível e exigir que a Ucrânia continuasse no seu caminho em direção à NATO e à União Europeia. O cansaço da guerra aumentou em 2024, à medida que o Ocidente se recuperava da elevada inflação e da queda das economias atribuídas à guerra na Ucrânia e às sanções das exportações de energia russas. Os sinais de cansaço também cresceram entre os beligerantes, com a Rússia a levar norte-coreanos para ajudar no combate, ao mesmo tempo que aumentavam as deserções no exército ucraniano. Embora Kiev tenha sinalizado a abertura para negociar, Moscovo ainda não demonstrou qualquer empenho em pôr fim à guerra. Com esta notícia, nós colocamos um ponto final a esta transmissão em direto do Jornal da MBC, com promessas que a voltar amanhã, segunda-feira, 23 de dezembro de 2024. Fique bem e uma boa noite. E até amanhã.